Monte Cristo Editora apresenta o Manual de Epiteto, por Flávio Arriano, tradução do grego e introdução de Aldo Dinucci, narrado por Fernando Lauleta. Nota do editor. Você irá ouvir a seguir o Manual de Epiteto, traduzido diretamente do grego pelo Dr. Aldo Dinucci, professor do Departamento de Filosofia Antiga da Universidade Federal de Sergipe e pesquisador honorário da Universidade de Kent, no Reino Unido. A versão original desta obra inclui centenas de notas explicativas, que foram removidas por não funcionarem bem em um audiolivro. Os ouvintes que se interessarem poderão procurar a versão impressa ou digital no nosso site, montecristoeditora.com.br. Ao fim do texto de Epiteto, incluímos como bônus uma conversa com o professor Aldo Dinucci, onde o tradutor da obra fala um pouco sobre Epiteto, estoicismo e o processo de compilação e tradução desta obra. Introdução. Epiteto costumava dizer haver dois vícios entre todos, de longe mais graves e perniciosos: a impaciência e a incontinência, quando ou não aguentamos os sofrimentos que devem ser suportados, ou não nos abstemos de coisas e desejos em relação aos quais devemos nos abster. Assim, diz Epiteto, se alguém tomar a peito estas duas palavras e as velar através do governo e da observação de si mesmo, na maior parte do tempo não cometerá faltas e viverá uma vida tranquilíssima. Estas duas palavras Epiteto dizia serem suporta e abstente. Aulo Gélio, Noites Áticas. 1. Epiteto. Epiteto, um dos grandes nomes do estoicismo imperial, entre os quais se incluem Sêneca, Musônio Rufo e Marco Aurélio, nasceu no ano 55, em Herápolis, na Frígia, e morreu por volta de 135 em Nicópolis, cidade localizada na entrada do Golfo Ambrácico. Filho de uma serva, ele recebeu um nome que era comumente dado a servos na antiguidade e que significa adquirido. Seu senhor, Epafrodito, foi secretário imperial de Nero e Domiciano. Chegando a Roma, Epiteto passou a frequentar a escola de Musônio Rufo. Tornando-se liberto, lecionou na Cidade Eterna, onde viveu de forma absolutamente despojada. Entre 89 e 94, quando Epiteto já era um filósofo reconhecido, Domiciano expulsou de Roma todos os filósofos. Epiteto se retirou então para Nicópolis, onde abriu sua escola de filosofia, que logo se tornou renomada. Tinha a saúde fraca e era manco. Seu defeito físico teria como causa a brutalidade com que fora tratado na juventude. Já em idade avançada, adotou um menino que iria ser abandonado pelo pai. Como Sócrates, nada escreveu. Seu pensamento nos chegou através de seu aluno Flávio Arriano, que compilou suas aulas em 8 livros, dos quais 4 sobrevivem, e constitui o Manual ou Encheiridion, uma síntese das ideias de Epiteto. Contemporâneo de Plutarco e Tácito, Epiteto foi influente já em seu tempo, tendo tido como amigo o imperador Adriano. O imperador e filósofo Marco Aurélio Antonino foi um grande admirador e seguidor de seu pensamento. Aulo Gélio e Luciano o elogiaram. Galeno escreveu um tratado em sua defesa, hoje perdido. Sua influência chegou aos cristãos e o mérito de seu pensamento foi reconhecido por homens como João Crisóstomo, Gregório Nazianzeno e Santo Agostinho. Orígenes o colocou, em alguns aspectos, acima de Platão. Sua influência se ampliou na modernidade, tendo sido determinante para a constituição do neoestoicismo através de Justus Lipsius e Guillaume de Ver. 2. O Encheiridion ou Manual de Epiteto.
O encheiridion, termo que em grego significa punhal, arma portátil ou livro portátil, manual, foi composto por Arriano, tomando por base suas compilações das aulas de Epiteto, constituindo em um conjunto de apotegmas para que o seguidor do estoicismo tenha sempre ao alcance da mão os princípios para enfrentar as dificuldades da vida e vencê-las. O encheiridion tornou célebre o nome de Epiteto, merecendo um comentário de Simplício que nos chegou. A regra beneditina acolheu vários aforismos do encheiridion. No século XVII, 35 capítulos seus foram incluídos nas regras de conduta dos monges cartuchos. Seguimos em nossa tradução a edição de Schenkel, do texto grego. Além disso, cotejamos nosso trabalho com as excelentes traduções de Nicholas P. White, Jean-Baptiste Gorinat e Pierre Hadot. 3. O caráter prático do manual. A filosofia, desde Sócrates e através daqueles que, como Epiteto, o seguiram, adquire o sentido de uma busca por uma sabedoria de vida através da razão. Sabedoria que nos possibilita bem viver ou viver de modo pleno e feliz. Para Sócrates, a filosofia tem como tarefa construir moralmente o homem através do bem-pensar e da ação que concorde com esse bem-pensar. Epiteto segue essa concepção de filosofia, deixando isso claro em várias passagens do encheiridion. Assim, na seção 46, afirma que não nos é adequado alardear nossos conhecimentos filosóficos, mas sim agir em conformidade com eles. Em 49, observa que o que há de louvável no estudo da filosofia não é o mero ato de interpretar e compreender um texto filosófico, mas o de pôr em prática esse conhecimento adquirido. Em 51, conclama-nos a praticar nossos conhecimentos e efetuar a correção de nós mesmos. Em 52, salienta que o objetivo da filosofia é a formação de um homem integralmente forte e não de um homem que fale bem, mas que não haja inconformidade com as suas palavras. E para que sintetizemos e tenhamos sempre à mão os diversos conteúdos do encheiridion, Epiteto nos oferece vários comandos para serem memorizados, comandos que nos servirão para que relembremos, sempre que precisarmos, os raciocínios que encerram. O Manual de Epiteto. 1. Das coisas, algumas estão sob nosso controle, outras não. Estão sob nosso controle o juízo, o impulso, o desejo, a repulsa, em suma, o quanto for ação nossa. Mas não estão sob nosso controle o corpo, as posses, a reputação, os cargos públicos, em suma, o quanto não for ação nossa. As coisas que estão sob nosso controle são por natureza livres, desimpedidas, desobstruídas. As que não estão sob nosso controle são fracas, escravas, obstruídas de outros. Lembra então que, se pensares livres as coisas que são por natureza escravas, e tuas as que são de outro, tu te farás obstáculo, chorarás, te inquietarás, censurarás tanto os deuses quanto os homens. Mas, se pensares teu unicamente o que é teu, e o que é de outro como o é de outro... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.